É, galera, o fim de um casamento nunca tem um final que agrade todos os lados. Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Guilherme e este é o É do Jogo. E bom, não tem como fugir do assunto, do tema, que é a nota oficial do Flamengo sobre o Gabigol não jogar mais pelo clube até o final do seu contrato. Na verdade, assim, a nota diz que ele não vai atuar nesse jogo contra o Atlético, mas é bem provável que a decisão seja até o final. E também o Gabigol respondendo, né, com uma outra nota pouco tempo depois, falando a sua versão, dizendo que essa não foi uma decisão tomada de forma conjunta, da forma como o Flamengo deixa a entender em sua nota, mas sim de que foi uma decisão unilateral, de que ele treinou com o grupo e que ele ainda assim estaria à disposição do treinador, do Filipe Luís, para poder estar em campo. Essa situação é uma situação incrivelmente complicada, não tem um lado que você possa falar, esse lado está certo, mas obviamente vão ter pessoas que vão ter opiniões das duas formas, né? Outras que vão achar que o Gabigol está certo, outras pessoas vão achar que a diretoria também tomou a decisão correta, e vão haver pessoas que estão, por exemplo, numa situação muito parecida com a minha, que eu acho que os dois lados estão corretos nessa história, na verdade. Mas antes de você tacar pedra em mim ou então você concordar com aquilo que eu disse, eu peço para que você se inscreva aqui no canal É do Jogo e deixe o seu like aqui nesse vídeo, porque isso ajuda incrivelmente o meu trabalho aqui no YouTube, isso ajuda bastante para o meu crescimento e para que esse vídeo chegue em máximo de pessoas possíveis e também para que o meu trabalho consiga se desenvolver da melhor forma possível. Mas assim, o que eu quero dizer com o fato de que eu concordo com os dois lados, tanto com o Gabigol quanto com a diretoria, eu acho que a decisão que o Gabigol tomou de falar abertamente após o final da partida entre o Atlético Mineiro e Flamengo, na final da Copa do Brasil, no segundo jogo, eu acho que a decisão do Gabigol foi errada. Eu acho que o Gabigol ali tomou mais uma vez uma decisão que se colocou acima do clube, porque num momento onde o Flamengo era campeão, onde o foco era o título que o Flamengo conquistou, depois de ter um ano passado tão ruim, e depois de ter um início de 2024 até basicamente a chegada do Filipe Luís, um ano também bem abaixo, bem aquém do esperado, o Flamengo foi campeão, então voltou aos holofotes, e naquele momento o Gabigol tomou uma decisão de que, eu vou mais uma vez botar a minha cara a jogo e colocar a minha pessoa como o centro das atenções, como os holofotes. Porque ele tinha conseguido isso após o primeiro jogo, porque ele foi a estrela da partida, ele fez 2 gols, ele participou também do primeiro gol do Arrascaeta, então ele tinha conseguido os holofotes. E nesse segundo jogo, o Gabigol jogou mal demais de novo. Ele foi uma nulidade total e completa em campo novamente. Tanto que no segundo tempo, o Filipe Luís já botou o Bruno Henrique no lugar do Gabigol, botou o Bruno Henrique, e o Bruno Henrique jogando de 9, que não é a função dele, foi melhor do que o Gabigol em campo. O Gabigol foi muito bem no primeiro jogo, mas o Bruno Henrique nas últimas 2 partidas, tanto contra o Cruzeiro, quanto como no segundo tempo do jogo do Atlético Mineiro, jogou melhor do que o Gabigol em praticamente todas as partidas que ele fez nos últimos 2 anos. A exceção é esse jogo contra o Atlético Mineiro, quando ele fez os 2 gols no primeiro jogo da final. Então, numa partida onde ele tinha ficado de fora e ele tinha perdido os holofotes que ele ganhou na primeira partida, ele vai ter uma decisão de falar abertamente pra todo mundo que ele vai sair do Flamengo, que ele não vai ficar no Flamengo até o final do ano. E, na minha humilde opinião, eu acho que ele tentou mais uma vez colocar acima do clube. Agora, o que eu acho que ele fez e deveria sim ter sido feito foi a decisão dele de dar uma cutucada na diretoria do Flamengo, porque essa diretoria tomou muitas decisões erradas na forma de um tratamento de uma pessoa que os torcedores do Flamengo tratam como ídolo. Eu não tô aqui para agradar torcedor de time nenhum. Eu tô aqui para poder fazer o meu trabalho. E mesmo que fosse torcedores do meu time, eu não tô aqui para poder agradar ninguém. O que eu quero é colocar aquilo que eu penso e tentar abrir, expandir a mente das pessoas para verem todos os lados da história, ok? A decisão do Gabigol, pra mim, foi uma decisão errada e também, na mesma noite, saiu uma informação do GE de que o Gabigol estaria acertado com o Cruzeiro, coisa que depois foi desmentida pelo Mauro César Pereira, né? Em live ele falou que o Alexandre Matos, que é o diretor do Cruzeiro, negou essa informação, mas ainda assim, se tem uma informação de que o Gabigol, o outro jornalista também tem uma fonte, pode ter alguma coisa ali acertada que, na verdade, tenha sido apenas uma tentativa do Alexandre Matos pro Mauro César de despistar, né, de tirar um pouco o foco do Cruzeiro naquele momento. Então, se tem essa informação de que o Gabigol vai sair do Flamengo, de que ele não vai continuar, e de que ele já está acertado com outro clube, na minha humilde opinião, realmente não faz o menor sentido que o Gabigol continue atuando pelo Flamengo quando só tem mais 6 jogos até o final do campeonato. Então,
essa decisão foi tomada e eu não discordo da decisão de tirar o Gabigol, embora os outros candidatos, tanto o Maurício Gomes de Matos, quanto o BAP, que são candidatos de oposição na presidência do Flamengo, que vai ter sua eleição em 9 de dezembro, os dois colocaram em questão uma possível renovação do Gabigol. O Gabigol acaba virando um cabo eleitoral muito forte a partir desse momento, porque tanto o Maurício Gomes de Matos quanto o BAP falaram que eles querem ver a situação do Gabigol se eleitos presidentes. Só que, se o Gabigol até o final do ano assinar um contrato com o Cruzeiro, coisa que ele ainda não fez, não adianta, porque BAP e Maurício Gomes de Matos, eles só entram no cargo de presidente do Flamengo a partir de 1º de janeiro de 2025. Eles podem, por exemplo, 9 de dezembro, acontece a eleição, ganha ou o BAP ou o MGM. Eles dois podem começar a negociar com o Gabigol os termos de contrato para que no dia 1º de janeiro eles assinem alguma coisa. Isso pode ser feito. Para isso, o Gabigol teria que esperar, não poderia assinar nem com o Cruzeiro, nem com o Santos, que também saiu uma informação hoje de que o Santos também tá a fim de contratar o Gabigol, de levar o Gabigol nessa volta do Santos à Série A do Campeonato Brasileiro, né? Só que aí entra o ponto que eu acho que foi a parte errada da diretoria. Eu concordo com essa atitude de tirar o Gabigol nesse momento. O que eu acho que foi errado é tomar uma decisão unilateral que não é porque o Gabigol tá acertado com outro clube ou porque ele anunciou que ele tá acertado com outro clube. É porque claramente essa decisão foi tomada porque atacou o rei. Porque machucou o ego do Landim, machucou o ego do Marcos Braz quando ele dá essa declaração, porque ele dá uma pancada em cima da diretoria e a diretoria perde força com isso. Como eu falei, o Gabigol virou um cabo eleitoral no momento de tá tendo uma eleição no Flamengo. Então, a diretoria simplesmente tomou uma decisão porque ficou chateada com a atitude do Gabigol. É literalmente por isso. A escolha foi, vamos tirar o Gabigol nesse momento porque estamos bolados com o que o Gabigol fez, com a atitude que o Gabigol tomou. E, da parte do Gabigol, eu achei genial ele soltar depois a sua nota dizendo, olha só, não foi uma decisão conjunta, foi unilateral. Porque aí, mais uma vez, coloca a diretoria do Flamengo, que não vem agradando a torcida, se você parar para analisar o âmbito geral, né? A diretoria do Flamengo não tem agradado os torcedores do Flamengo. Apesar de que é uma diretoria que tem muitas conquistas, né, nos últimos anos, ainda assim não é uma diretoria que tem o apelo do público, né? Não tem o apelo dos flamenguistas, não tem o apelo do torcedor rubro-negro. Então, eu acho que essa atitude do Gabigol vai colocar mais uma vez em xeque a diretoria do Flamengo, o que pra ele, nessa situação que ele se colocou, é ótimo pra imagem dele. Mas assim, não dá pra esquecer que ao mesmo tempo, há meses atrás, o Gabigol era o cara que tava com a camisa do Corinthians. Não dá pra esquecer que o Gabigol é o mesmo cara que ficou girando a camisa do Palmeiras depois de se classificar na Copa do Brasil, estando em uma negociação com o Palmeiras. Não dá pra esquecer que o Gabigol não joga futebol há 2 anos. Ele jogou muito bem na final com o Atlético Mineiro, mas ele não joga futebol há 2 anos. Então assim, eu não consigo olhar para a escolha da diretoria de vamos afastar um atleta que está em má fase, porque ele não vai mais fazer parte do Flamengo a partir do ano que vem, e já está acertado contra o clube, ainda tem isso, não é oficial, mas ainda assim estaria acertado contra o clube. Eu não vejo isso como uma decisão errada, mas você agir contra um jogador que é visto como ídolo, você fechar as portas do clube pro principal jogador dessa geração, porque no imaginário do torcedor do Flamengo, esse é o Flamengo do Gabigol. Assim como de 1976, mais ou menos, até o início dos anos 90, o Flamengo era o Flamengo do Zico, mesmo quando o Zico não estava lá, né, quando o Zico foi pro Udinese, aquele Flamengo era o Flamengo do Zico, a era é a era Zico. Muitos torcedores veem essa era como a era Gabigol. E isso vai se encerrar após o final desse contrato, a menos que ganhem os candidatos de oposição e consigam reverter esse cenário. Isso ainda é uma possibilidade, não vamos descartar isso, embora hoje a tendência não seja de um acerto, porque ele já falou publicamente que ele vai sair do Flamengo. Então, essa decisão de afastar um jogador que não vai jogar mais, não vai mais prestar serviço ao clube e já teria acertado com uma outra equipe, isso não é errado. Eu acho que isso, na verdade, é você zelar pelo clube porque você quer ter aqueles jogadores com quem você irá contar. Ah, mas é a mesma coisa do Davi Luiz, não tem um acerto com o Davi Luiz. O Davi Luiz não tomou as atitudes que o Gabigol tomou ao longo dos últimos 2 anos. O Davi Luiz não vem jogando um futebol ao mesmo nível que o Gabigol vem jogando há 2 anos. Então tem muitas outras coisas diferentes. E o Gabigol e o Davi Luiz nunca colocou a sua integridade, o seu ego acima do clube, o que pra mim é o principal dessa história. Agora, essa decisão não é por causa disso. Essa decisão é única e exclusivamente porque o Gabigol resolveu apontar o dedo pra diretoria e falar: eu não fico porque a culpa é deles.
Então, nesse momento, o Gabigol vai tomar a decisão de isso aqui tá acontecendo por culpa deles. Então, fica aqui o questionamento. De quem você está do lado dessa história? Você acha que tem pontos a ser acertados tanto de um lado como do outro, como é o meu caso, ou você tá totalmente do lado de um ou totalmente do lado de outro? Deixa aqui nos comentários pra mim, por favor, eu vou adorar ler todos os comentários, porque esse é um tema muito, muito divisor de águas, né? Tem muitas opiniões que podem surgir num tema desses, e eu espero que vocês tenham conseguido entender aquilo que eu coloquei aqui como minha posição. E mais uma vez eu peço para que você deixe o seu like aqui nesse vídeo, porque isso ajuda imensamente para que esse vídeo chegue no máximo de pessoas possíveis, e se inscreva aqui no canal do jogo e se ative o sininho para que toda vez que eu soltar um vídeo novo, você seja notificado, você seja avisado de que temos um vídeo novo aqui no do jogo, temos uma live, como fazemos quando temos o nosso podcast, o Ada Champions, quando temos, por exemplo, um plantão, como foi o caso do Bruno Henrique. Apenas peço para que você se inscreva, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir, porque tudo isso ajuda muito aqui o meu trabalho. Pessoal, eu agradeço imensamente a todos vocês que ficaram comigo nesse vídeo até aqui. Um grande abraço e até a próxima.